As florestas podem ser muito assustadoras, não é à toa que elas são o palco de muitos filmes de terror de sucesso. Mas na realidade, na maioria das vezes, o que nós encontramos nas florestas são alguns animais e plantas exóticas. Mas cuidado e atenção nunca são demais quando se trata desses lugares, tá? Você sempre pode acabar aí se deparando com algumas coisas surpreendentes. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Conheça agora as coisas mais assustadoras capturadas em florestas. O bunker oculto. O bunker foi descoberto no norte da Alemanha por um casal que ficou surpreso ao ver os tubos de ventilação no meio da floresta. Bom, não é nem um pouco comum encontrar aí esse tipo de coisa no meio da floresta, concorda comigo? Pois é, depois de descobrir esse estranho achado no meio da floresta, é claro que o casal resolveu aí explorar um pouco melhor o lugar e ver o que de fato eles conseguiriam descobrir lá. E olha só, no lugar eles encontraram algumas coisas bastante estranhas, como o exemplo aí de luvas descartáveis e portas que foram arrancadas. Nossa, que estranho, né, pessoal? Vamos lá continuar o vídeo. Não se sabe exatamente ainda o que aconteceu naquele lugar, mas certamente algum mistério ronda este local. E olha, há quem acredite que o bunker da floresta foi usado para experimentos médicos. Seja como for, as autoridades alemãs resolveram enterrar a entrada desse lugar para sempre. O Homem Misterioso. Lá na Suíça, muitas pessoas alegam ter visto a aparição de um homem misterioso pela floresta, isso mesmo. As pessoas que já avistaram essa figura dizem que ela faz o mesmo caminho todos os dias, vestido aí com roupas de um uniforme militar e uma máscara de gás. É claro que essa história era tida como apenas aí uma lenda local, mas em 2013 um jornal local publicou uma foto que supostamente mostra aí esta figura. A figura nunca foi encontrada pela polícia, apesar de terem sido feitas aí algumas diversas buscas pelaquela floresta. Pessoal, mas eu te conto que essa história sofreu uma reviravolta ainda maior quando o personagem acabou sendo exposto e resolveu tirar a própria vida. Ele deixou uma carta dizendo que preferia morrer antes de ser caçado e que nunca quis fazer mal a ninguém. Nossa, cara, que história bizarra barra triste, né? Família Colt. No ano de 2013, este caso bizarro acabou ficando famoso em todo o mundo. Isso aconteceu depois que a polícia descobriu a existência de uma família que vivia nas florestas da Austrália e praticava incesto. Para você que não sabe o que é isso, é melhor você pesquisar no Google, porque eu não posso falar aqui no vídeo, tá? Pois é, a família estava se relacionando apenas entre si desde a geração dos tataravós que eram irmãos. A prática durou 4 gerações e acabou gerando mudanças genéticas graves nas crianças que nasciam. As consequências da homozigose envolveram até mesmo deformações físicas de algumas das pessoas. Essa família vivia nas regiões agrícolas em tendas, e depois da descoberta da polícia sobre essa prática, as crianças acabaram sendo levadas para a tutela de outras famílias. Animais mortos. Você já deve imaginar que é muito comum que se encontre um animal morto no meio da floresta. Tá, a gente já sabe que isso é meio comum. Mas o problema começa quando isso ultrapassa um pouco as expectativas. Quando, por exemplo, você encontra uma enorme quantidade de animais ali mortos aglomerados juntos. Além de ser uma coisa extremamente assustadora de se encontrar pela floresta, isso pode indicar uma prática bastante cruel. Como foi neste caso, em que foram encontradas pilhas e pilhas de animais sem vida. Mas não se tratavam aí de qualquer animais, mas sim os famosos animais que têm a sua pele retirada para que sejam feitos os casacos de pele. Pois é, pessoal, essas peças de roupa custam muito dinheiro e são feitas também com muita crueldade antes dos animais tirarem ali as suas vidas, né? Eles sofrem nos cativeiros onde crescem. Depois dessas imagens assustadoras que tiveram milhares desses animais aos montes, grupos de proteção de animais se manifestaram contra essas atrocidades. Bom, a prática aceitável seria de que nas fazendas os animais fossem enterrados após a sua morte, o que não aconteceu e milhares deles acabaram sendo ali simplesmente jogados na floresta, gerando uma imagem bem macabra. A cabana camuflada. Cabanas em florestas podem ser certamente um clichê de filme de terror, mas imagina encontrar uma na vida real. Pois é, e foi isso que aconteceu com este homem, que estava aí caminhando no meio da floresta, quando então encontrou uma cabana cuidadosamente construída para se camuflar no meio das plantas. O lugar parecia ter sido projetado para se camuflar e nunca ser encontrado por ninguém que passasse pelaquele local. Mas o diretor dos serviços ambientais acabou encontrando esse lugar, que fica em uma floresta da Califórnia. Bom, o local estava coberto por folhas, de uma maneira que parecia muito suspeita, tá? Como se o lugar fosse ali meio que um esconderijo. O homem então resolveu explicar um pouco do lugar e acabou encontrando uma espécie de cozinha e uma sala de estar.
Além disso, galera, havia também uma biblioteca e uma enorme quantidade de alimentos dentro da cabana. Mas o mais estranho não é isso, tá? Vou te explicar agora. O mais estranho é o fato de que o homem que encontrou a cabana da floresta voltou ao lugar com a polícia e tudo havia desaparecido. Nossa, mano. Chega, arrepiou aqui, pessoal. Não dá pra ver não, mas sério, eu imagino como se fosse eu achando essa cabana. Pois é, no lugar onde ficava a cabana só encontraram um estranho símbolo desenhado no chão. Isso não é história não, tá, pessoal? Isso foi verdade. Essa é uma daquelas histórias de arrepiar que poderiam facilmente ter saído de um filme de terror. Me conta aí, qual nome você daria pra esse filme? Não dê a cabana não, porque já existe o nome desse filme aí, esse filme já foi criado. Diga aqui o nome nos comentários, vai. Lápides. Quando você resolve dar um passeio pela floresta, eu aposto que uma dessas coisas que você não espera e certamente não quer encontrar são lápides. Mas para a infelicidade daqueles que não querem de jeito nenhum acabar se deparando com uma sepultura no meio da floresta, existem muitas sepulturas no meio de florestas. Mas este caso aconteceu em uma floresta da Califórnia, mais especificamente em Santa Cruz. E a história é ainda mais bizarra do que se esperava. Vou contar aqui pra vocês, calma, vai. Um homem que estava passeando pela floresta acabou encontrando a lápide de uma famosa figura da história local. Tratava-se da lápide de Mary Jones, que foi apelidada de Dama da Noite pelos moradores daquele local. Mas afinal de contas, pessoal, o que a lápide desta mulher estava fazendo ali exatamente no meio da floresta, tão longe assim do cemitério? Bom, até onde se sabe, Mary havia sido uma garota de programa que acabou cometendo suicídio quando tinha apenas 21 anos de idade. Ela teria tirado a sua própria vida na rua principal da cidade bebendo ácido carbólico, há cerca de 114 anos atrás. O que se conseguiu desvendar ali sobre a história de Mary, ela sofria de tuberculose. Os moradores da cidade teriam lhe dedicado muito ódio. O corpo de Mary foi enterrado no cemitério como era de se esperar, né? Claro. Mas a sua lápide acabou sendo atacada e vandalizada por diversas vezes. Infelizmente, né, pessoal? Ninguém merece um final como esse. Então, diante desse desrespeito, as amigas de Mary resolveram então comprar uma lápide e colocá-la escondida na floresta, onde ninguém pudesse a vandalizar. Até hoje, a lápide de Mary Jones está no meio da floresta, protegida dos maus tratos dos moradores daquela cidade. Mas o que nós não podemos negar é que esta história é um tanto quanto sombria, do tipo de história que pode ser encontrado em filmes e livros de terror, o que não ajuda em nada no fato de encontrar uma lápide no meio da floresta ser tão assustador. Alienígenas. Olha só comigo, pessoal, essa estranha imagem foi capturada em um bosque na Grã-Bretanha e rapidamente aí viralizou nas redes sociais. Muitos internautas aí afirmaram que nessa imagem as figuras retratadas se tratavam de alienígenas. Já outros falavam aí que grande parte disso seria algum ritual estranho. Porém, pessoal, a verdade é menos emocionante do que isso, tá? Na verdade, isso nada mais é do que apenas uma estátua. Além disso, nesse mesmo bosque, você pode se deparar com diversas estátuas bastante assustadoras. Então galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Ó, tô percebendo que vocês não estão deixando o like, pessoal. Olha, é extremamente importante, pessoal, para ajudar aqui o David, o canal Universo Curioso, a crescer e que outras pessoas também consigam acessar esse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que não é só você que gostaria de ver esse vídeo. Outras pessoas também gostariam. Então, seja aí uma pessoa caridosa, deixa o like, se inscreve se ainda não é inscrito e compartilha com algum amigo seu, com a sua mãe, com seu tio, com seu irmão, com seu pai. Compartilha, vai! E então é isso, até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.